O que acontece é que tem muita propaganda sobre o sistema brasileiro para os brasileiros, dizendo que nós somos os países mais avançados em questão de voto eletrônico, que o sistema é muito confiável, mas tudo isso é propaganda interna só. Fora do Brasil, o que está acontecendo é tudo muito diferente. Urnas eletrônicas são usadas em vários países. Aqui na América Latina tem Argentina, México, Venezuela e Peru usando o voto eletrônico. Só que são sistemas mais avançados que os sistemas brasileiros. O modelo da urna eletrônica brasileira, de primeira geração, é só usado no Brasil e na Índia. Tá? Nos outros países se usam modelos mais avançados, de segunda geração, e nos países, na Alemanha, por exemplo, esse modelo de primeira geração brasileira foi proibido, foi declarado inconstitucional, também foi proibido na Holanda. Não é porque eles não sabem usar, já se usaram urnas. A Holanda começou a usar urna eletrônica de primeira geração antes do Brasil, em 92. 4 anos antes do Brasil, a Holanda já usava. Só que lá foi declarado proibido esse modelo de urna. Eles passam para essa urna de segunda geração que tem o voto impresso, que permite a auditoria do resultado, e não só a auditoria do software. Deve-se imprimir o voto para ser mostrado para o eleitor e para que seja depositado numa urna comum. Não se pode imprimir o voto para entregar para o eleitor e levar para fora da sessão eleitoral. Isso não pode. Aí você violaria o sigilo do voto, o eleitor teria como comprovar em quem votou, passaria a ser vítima de acharque ou de coação. Então, deve-se imprimir o voto, é o que acontece no resto do mundo, fora o Brasil e a Índia, só que esse voto não pode ser levado para fora, né? Não é um recibo para o eleitor levar para fora, é para ele conferir na sessão, no local de votação, ele confere se o registro do voto dele é aquele, coloca numa urna comum ou automaticamente, como no México, lá o eleitor nem pega o voto na mão. No México o voto cai direto, ele vê o voto impresso, quando ele confirma, corta e cai numa sacola. Então, aí depois é usado esse voto impresso para fazer a auditoria do resultado. O modelo que a Justiça Eleitoral Brasileira optou, esse modelo de primeira geração, não permite se conferir o resultado. O eleitor vai votar na máquina, vê o voto na tela, confirma. Depois que ele confirma, é gravado. O eleitor não vê o que foi gravado. Aí, quando acaba a eleição, às 5 horas da tarde, esses votos que estão gravados lá, se chama registro digital do voto, são somados e dá um resultado que chama boletim de urna. O fiscal do partido não pode ver se a soma dos registros digitais é igual o boletim de urna. E isso é o resultado das urnas, que ninguém pode conferir. Nem o eleitor, se foi gravado direito o seu voto, nem o fiscal, se foi somado direito os votos. E o TSE simplesmente não admite, quer dizer, ele não permite, não há como fazer recontagem. E ele não aceita nenhuma proposta nesse sentido, ele sempre resiste. Ele diz que há transparência quanto à produção do software, mas ele não permite transparência para o eleitor. O eleitor não pode ver para quem foi gravado o seu voto. O que para mim é o caso mais emblemático do problema que é o processo eleitoral brasileiro totalmente dependente do software, ou seja, que não permite recontagem. Esse acordo que está aparecendo aí é do caso de Alagoas de 2006, com eleição para governadores, o candidato não estava satisfeito com o resultado das urnas, pediu para fazer uma análise dos arquivos que a urna produz. A urna eletrônica produz vários arquivos digitais que os partidos têm direito a ter acesso. São arquivos de log, de registro digital do voto e do boletim de urna. Analisando esses arquivos, ele detectou mau funcionamento das urnas. As urnas, 1/3 das urnas, não eram todas, eram 1/3, tinham informações incoerentes nesses arquivos. E, então ele solicitou uma auditoria, quer dizer, contestou o resultado, né, pediu para suspender o resultado, para que fosse feita uma auditoria nos equipamentos para ver o que era esse mau funcionamento, que estava constatado nos documentos que eles obtiveram. E foi cobrado, bom, o processo demorou, né, 2, 3 anos para ser julgado, isso aí julgado é 2 anos depois de entrar do processo, julgamento ainda no TRE. Eles cobraram 2 milhões para o candidato para que pagasse os peritos que iriam fazer a auditoria, e o candidato disse que não queria pagar esses 2 milhões, não é qualquer candidato que tem 2 milhões depois da eleição para gastar, né?
e pediu para que a própria Justiça Eleitoral bancasse, já que seria de interesse dela demonstrar a lisura do processo. A Justiça Eleitoral não aceitou pagar a auditoria e condenou o candidato por litigância de má-fé, por ele ter pedido uma perícia e não ter pago por ela. E depois isso foi para o Tribunal Superior Eleitoral, a sentença foi mantida, o candidato foi condenado por litigância de má-fé, apesar de ter apresentado as provas de mau funcionamento da urna. Provas materiais mesmo. Que o Ministério Público fosse independente nesse processo e pudesse nos ajudar, eu sou fiscal de partido, ajudar os partidos a fiscalizar o administrador eleitoral. Mas, infelizmente, não tem ocorrido, não. O Ministério Público tem direito a fiscalizar, a conhecer o software das urnas eletrônicas, a fazer auditoria nos sistemas, e não faz. 6 meses antes da eleição, por exemplo, agora, nesse momento, já estão abertos lá no TSE os códigos dos programas, os códigos-fontes, né, para os partidos, o Ministério Público e a OAB poder examinar. A OAB nunca mandou ninguém, o Ministério Público nunca mandou ninguém lá para examinar código nenhum, e no final, no último dia, ele vai lá e assina 15 mil arquivos com 17 milhões de linhas de código, sem ter olhado nada. Eu não sei por que o Ministério Público assume essa postura omissa em relação à fiscalização do processo eleitoral. Não sei dizer por quê. O que a gente está falando é do caso da urna argentina, o novo modelo de urna argentina que está sendo usado desde 2006 na Argentina. A província de Salta vai informatizar o estado inteiro lá até 2015. Eu acompanhei uma eleição na província do Chaco, que usa esse sistema aqui de gravação do voto. Essa aqui é chamada boleta do voto eletrônico, ou cédula do voto eletrônico, que é a grande novidade do sistema argentino. O eleitor recebe essa cédula para votar, ela é uma cédula em papel normal, né? E ela é dobrável, é papel normal, do lado de cá se imprime o voto. Ela é em branco, né? Quando o eleitor recebe ela em branco, não tem essa parte impressa aqui. E aqui nesse canto, está vendo essa bolinha que tem aqui? É um chip eletrônico que está embutido aí, um chip de radiofrequência. Então, quando o eleitor recebe ela em branco, o chip virgem, sem nada, põe na máquina para votar, o voto é então gravado no chip e impresso no papel. Ele vota na tela, como ele vota na tela, é uma tela grande, de 20 polegadas, colorida, ele põe o dedo na cara, na fotografia do candidato. A diferença é que ele recebe de volta o voto dele. Ele põe isso virgem na máquina, vota quando ele é impresso e gravado. Aí o eleitor pega isso na mão, confere o que votou, vê se o que ele votou é isso mesmo. Se não for, ele não estiver satisfeito, ele rasga e pede outra vazia. Se ele estiver satisfeito, ele leva isso daqui até uma outra máquina, que tem lá mais de uma urna por sessão eleitoral, coloca na máquina e aparece nessa outra máquina, é lido o chip e aparece igual que está impresso. Ou seja, o eleitor pode conferir o que foi gravado como sendo seu voto. Isso o eleitor brasileiro não pode fazer, né? O argentino pode. E com isso, se acontecer na hora da apuração que haja alguma divergência, quer dizer, a gravação deu defeito, o que vale é o voto impresso, não é o que está gravado. Porque o voto impresso o eleitor viu. Tá? Então, existem soluções tecnológicas para essa questão. E está sendo adotada no resto do mundo, como eu disse no começo, só Brasil e Índia não usam esse sistema. Boa noite a todos. Bom, eu fui candidata em 2006 e acabou assim, depois das eleições, muitos candidatos não estavam felizes, não encontravam seus votos, principalmente do interior de São Paulo. E eu acabei conhecendo muita gente, sabe? E nós nos juntamos e acabamos até, inclusive, chamando o Amilcar. E o Amilcar teve que chegar lá para dar explicação para a gente, olha, vocês não encontraram seus votos, mas é o seguinte, não tem como fazer, não tem solução, não tem onde procurar, não tem nada. Então, infelizmente, nós ficamos sem respostas também, né? Esse grupo tem uma comunidade na internet? Não, olha, em 2006 eu já tinha desconfianças. Depois de 2006, aí
aí realmente eu cheguei à conclusão de que as fraudes acontecem, né? Se o próprio candidato não encontrar o seu voto na sua sessão, é difícil, né? Mas aconteceu em vários lugares. Então, eu acabei criando uma comunidade no Facebook. O nosso grupo se chama Quero Meu Voto Impresso. É só digitar lá e pedir a entrada, que será bem aceito. Vem com a gente, porque nós precisamos crescer e nós precisamos exigir os nossos direitos junto ao TSE. A gente está esperando vocês lá. Muito obrigada. Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, como logo apareceu no começo do programa, há esse problema do acúmulo de poderes na justiça eleitoral brasileira. Desse acúmulo de poderes, onde há acúmulo de poderes, é inevitável, há autoritarismo, há abuso de poder. Essa pergunta, por exemplo, sobre se é necessário um movimento para conseguir aprovar uma lei do voto impresso, acho que seria só assim, porque as leis que nós conseguimos aprovar ou tentamos aprovar no Congresso via normal, sem a pressão popular, ou a Justiça Eleitoral derruba. Ela vai lá, atualmente existe uma DIN derrubando a lei. A lei foi aprovada, os juízes do TSE suspenderam a lei no Supremo. Então, a luta popular tem que ser nesse sentido mesmo, talvez se juntando no grupo da Ana e participando disso tudo. Boa noite a todos.